É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a situação da cidade de Araraquara, das primeiras a decretar lockdown nesta nova onda da pandemia, que envolve novas variantes do coronavírus e agora o risco de colapso do sistema de saúde do país em vários estados. Eu converso com Edinho Silva, que é prefeito de Araraquara, prefeito pelo PT. Prefeito, boa noite. Muito boa noite, Denise, boa noite ao Laerte, a Luciana e o público que está nos acompanhando. Bem, prefeito, chamou muita atenção a rapidez com que Araraquara entrou numa situação de quase colapso do sistema de saúde, com um aumento muito acelerado do número de casos e detectando essa nova variante que veio de Manaus. Tem um rastreamento, tem alguma avaliação do que levou a cidade a essa situação? Olha, Denise, se nós lembrarmos, em 2020, Araraquara foi referência, no combate à Covid-19, sendo a menor letalidade do estado de São Paulo para cidades com mais de 100 mil habitantes. Araraquara tem por volta de 250 mil habitantes e a terceira menor do Brasil. Quando nós chegamos na última semana de janeiro, nós notamos um crescimento muito forte, muito acentuado nas contaminações, e os médicos que estão na linha de frente, trabalhando no dia a dia no enfrentamento à pandemia em Araraquara, também notaram uma mudança na característica dos pacientes positivados, pacientes jovens, clinicamente saudáveis, sem comorbidades. Esses pacientes estavam evoluindo muito rápido e muitos deles necessitando de UTI e de apoio de suporte respiratório. Nós pegamos amostras desses pacientes positivados e mandamos para o Instituto de Medicina Tropical da USP, que hoje, na minha avaliação, é o principal centro de pesquisa de coronavírus do Brasil, liderado pela doutora Esther Sabino, ela que sequenciou, foi a primeira pesquisadora brasileira a sequenciar o coronavírus no nosso país e também fez o sequenciamento genético dessa mutação caracterizada, nessa mutação brasileira caracterizada como cepa de Manaus. A devolutiva das amostras... Nós estamos com problema aí no contato com o prefeito de Araraquara. Prefeito, pode prosseguir? Nós travamos a imagem, vamos tentar falar com ele. Prefeito, agora acho que sim, por favor. Ele estava falando da variante lá em Araraquara, que foi um problema seríssimo, que levou a um aumento muito forte do número de casos, tanto em relação ao número de casos como óbitos, infelizmente. Luciana, Laerte. Prefeito, o senhor consegue me ouvir? Estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Acho que conseguimos falar com o prefeito, então, que ele estava explicando. Prefeito, vamos ver se conseguimos? Vamos lá, Denise. A internet é muito boa, mas às vezes ela atrapalha também, Eu estava te dizendo, nós mandamos amostras para o Instituto de Medicina Tropical da USP e tivemos a devolutiva na primeira remessa que nós fizemos, que 9 amostras vieram positivadas com a mutação caracterizada como cepa de Manaus. E nós fomos emitindo amostras e mais amostras. Hoje nós temos um dado consolidado que aproximadamente 70% das amostras coletadas em Araraquara já são da cepa de Manaus, o que mostra que a contaminação já é doméstica, e é o que tem agravado o quadro aqui em Araraquara. Agora, o que eu tenho dito, Denise? Claro que nós identificamos a cepa de Manaus porque nós pedimos o apoio do Instituto de Medicina Tropical da USP logo no começo dessa mudança da característica. Mas nós estamos vendo que esse é o cenário brasileiro hoje, Nós temos hoje e essa cepa se caracteriza dessa forma, ela tem uma capacidade de contaminação, alguns pesquisadores já falam em 10 vezes mais que a versão original do vírus, e ela agrava em pacientes que até então respondiam bem à Covid-19. E é esse o cenário brasileiro. Nós, já no começo de fevereiro, tomamos as medidas de distanciamento social, enquadramos Araraquara na fase vermelha da caracterização que o Estado de São Paulo faz, fechamos
os estabelecimentos de comércio e adotamos, né, a medida de só manter aberto aquilo que era essencial. Não percebemos nenhuma mudança na curva de contaminação e fomos obrigados, aproximadamente 10 dias atrás, aí sim, endurecermos no máximo em relação às políticas de distanciamento, caracterizando aquilo que se chama lockdown, ou seja, que Araraquara hoje, o transporte coletivo não está circulando. Agora, prefeito, desculpe interrompê-lo, mas eu queria saber se há alguma averiguação do porquê chegaram tantos casos em Araraquara. Pode ter alguma coisa a ver com o transporte de caminhões, com a chegada de pessoas de outro local? Porque Araraquara é um polo importante nesse sentido. Denise, eu vou falar aqui algo empírico, né? Já que não tem nenhuma pesquisa ainda que tenha essa caracterização, né? que confirme essa caracterização. Mas o que eu penso? A primeira onda entrou no Brasil, isso já é nítido, por avião, né? Pessoas que estavam na Europa quando a pandemia estourou e voltaram para o Brasil trazendo o vírus. Pela caracterização das regiões, que as primeiras regiões a estarem contaminadas ou que caracterizaram o crescimento da pandemia, que foi o interior de Santa Catarina, a região de Chapecó, aqui o entroncamento rodoviário, né, do Paraná, Minas Gerais, que é a região de Bauru, aqui no interior, Jaú, a região de Franca, o Triângulo Mineiro, Araraquara. Eu penso que a lógica é que, de fato, essa nova cepa ela entrou no interior do Brasil, né, não só aqui no interior de São Paulo, por terra, talvez trazida pelo sistema de transporte que tem uma ligação muito forte com a região norte por estar escoando toda a produção da região norte, seja de Manaus, seja do Amazonas, seja do Pará, enfim. Mas eu não tenho muita dúvida que essa sua tese, ela, se pesquisada, vai se confirmar. A verdade é que hoje o Brasil inteiro está vivendo essa situação. Aquilo que Araraquara alertou há 15, 20 dias atrás, já é a realidade brasileira, e eu dizia isso na época, Denise, que Araraquara era o prenúncio que nós identificamos, foi a primeira cidade a identificar a cepa de Manaus, era o prenúncio de algo que aconteceria no Brasil. E, de fato, nós, mesmo com as medidas que nós tomamos, nós ainda não sentimos uma queda na curva de contaminação. Ela parou de crescer, ela não continua crescendo, mas ela criou um platô, tem mais de uma semana que ela está nesse platô, né, com uma média móvel ainda alta, né, mas esperamos que essas medidas, Denise, elas possam refletir na curva de contaminação no final dessa semana e no começo da outra semana. Agora, secretários de várias cidades, de estados, estão solicitando ao governo federal que decrete restrições para o país todo. O senhor acha que seria esse o caminho, pelo que o senhor está enfrentando aí em Araraquara? Eu penso, Denise, que alguma medida tem que ser tomada, que é o que eu estava explicando, para que quem está nos assistindo entenda. É como se nesse momento nós estivéssemos fotografando o passado, né? Essa pressão de leitos que nós estamos sofrendo é o paciente que positivou há 10 dias atrás. E é o tempo que a doença demora para evoluir e para esse paciente demandar leitos e leitos de UTI, né? Então, todas as medidas que nós estamos tomando agora, elas vão se refletir daqui 10, 15 dias. Então, será no final dessa semana e no início da próxima. Para que a gente possa tirar essa pressão sobre os leitos, só tem uma forma, Denise, é diminuir o ritmo de contaminação. Você enfrenta uma pandemia com duas medidas, ou é a vacinação em massa, que infelizmente o Brasil não está produzindo vacinas para vacinação em massa, ou é o distanciamento social. Se você não provocar o distanciamento social, nós vamos viver nessa semana e na próxima semana algo catastrófico no Brasil. Porque olha o que nós estamos vivendo. Em questão de uma semana, praticamente o Brasil como um todo está se aproximando ou passando de 90% de ocupação de leitos de UTI. O que significa que daqui, no final dessa semana, começo da próxima, nós não teremos leitos de UTI para cuidarmos dos pacientes positivados. E aquele cenário que nós vimos em Manaus, que parecia uma cena dantesca, longe da nossa realidade,
infelizmente, será a realidade de todo o território brasileiro. É preciso conter a contaminação. Se você não tem vacina, só tem uma forma de conter a contaminação, é provocando o distanciamento social. E, prefeito, a cidade aceitou bem o lockdown, que foi dos mais restritos que nós tivemos no Brasil? Foi o mais restrito, porque em nenhuma experiência brasileira se retirou o transporte público e se fechou os supermercados, porque nós aqui, Denise, nós estamos ouvindo as pessoas que estão pesquisando a doença, seja o IMT, seja a Faculdade de Saúde Pública da USP, a Faculdade de Medicina da Unesp, os nossos diretores de hospitais aqui de Araraquara e região. Então, nós formamos um comitê científico, ele que nos orienta, né? Então, nós não tínhamos outra medida a tomar, a não ser essa, mais radical, para que nós pudéssemos, a todo custo, fazer com que a contaminação caísse. Então, supermercado aglomera, infelizmente, shopping center aglomera, o comércio aglomera, o transporte público também. Nós pedimos à cidade 10 dias de restrições para que nós pudéssemos fazer com que a curva caísse. Dialogamos com a cidade, mostramos para a cidade essa necessidade. E, felizmente, a cidade nos atendeu. Amanhã será o 10º dia, prefeito. E a partir de quarta-feira o transporte público volta a circular aqui. Perfeito. Prefeito Edil Silva, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Gazeta. Uma boa noite. Muito obrigado, Denise. Obrigado pela oportunidade. Nós estamos, de alguma forma, conscientizando a nossa população. Muito obrigado.